Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, Bloco Podcast Responde 08, um dos nossos quadros favoritos. E comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, só para constar, você também me encontra no Twitter, não é X, é Twitter, por @investidordeskDSC, porque eu não coube descentralizado, enfim, faz parte. Mas vamos lá, cara, um dos melhores blocos, um dos melhores blocos, um dos melhores tipos de episódio que a gente tem, né? Porque são sempre as perguntas que as pessoas trazem para a gente, e aí a gente consegue entender nível de dúvida, são coisas que até muitas vezes acabam por expandir, vira tema de aula no curso Fold. Nós temos uma série de... uma forma de atender de forma personalizada o nosso público, né, por assim dizer. Então a gente sabe quais são as dúvidas e por onde as coisas estão indo, né? Exatamente, e também a gente consegue, exatamente, se você for olhar, é a melhor forma de você dar um atendimento meio que personalizado, né, para o cara, através do Bloco Podcast, que a gente está tendo uma audiência enorme. Agradeço a todo mundo que nos ouve. Por favor, não deixe de compartilhar esse podcast com quem você gosta e principalmente com quem você não gosta, mas... realmente é interessante que vocês entrem em contato com a gente, de alguma forma, manda isso pra gente, manda essas dúvidas, essas discussões, porque é o prático do prático. Mas enfim, vamos lá. Sim, ultimamente nós estamos pegando questões que vêm no nosso grupo do Discord, então o link está aqui embaixo, e aí a gente explora um pouco mais num bate-papo, né, entre eu e Felipe, que discordamos, né? A gente sempre discorda. Eu falo X, ele fala Twitter, então assim, a gente está sempre discordando, isso é bom, né? Primeira pergunta: onde podemos achar P2P de forma a comprar e vender que seja seguro para ambas as partes? Pô, super simples, né? Já falamos em diversos episódios. Se vocês não conhecem, a gente tem um parceiro que faz não só P2P, né, como também outros serviços, vou falar aqui na frente. Chama-se Sovereign Swap. Você pode encontrar no Twitter por @SovereignSwap. Talvez você não consiga escrever, porque realmente é difícil, está em inglês, né? É Sovereign Soberano. Mas a gente tem os links aqui. Você faz contato com eles através do Telegram, que também é um @SovereignSwap. E você consegue fazer compras, né, no P2P sem problema. Não tem KYC envolvido, não tem aqueles reportes, né, que o pessoal no Brasil costuma ficar com mais medo, né? Você consegue, além disso, também fazer empréstimos. Então você recebe o SDT ou até BRL, se você quiser, e esses empréstimos são colateralizados em Bitcoin. Ninguém quer saber seu score do Serasa. Se você tem Bitcoin para dar de colateral, o empréstimo é feito sem problemas. Você também consegue pagar boletos com eles, boleto em real mesmo. Você só tem o SDT, você só tem Bitcoin, você quer pagar um boleto? Tranquilo, eles resolvem também isso para você. Eu acho que é isso, né? Vale lembrar que nós estamos gravando isso em 18 de outubro. Vale lembrar que quem esteve, eu fiz até postagem recente, quem esteve em um SDT fazendo DCA no último mês, ou seja, não acredito no real, vou manter até a minha reserva de emergência em USDT, bateu em quase 3 vezes a renda fixa no Brasil. Então, é importante pensar nessa estratégia. Para quem quer entender mais como a Sovereign Swap funciona, tem episódio dedicado a isso, mas só adiantando, não existe exatamente uma taxa cravada fixa para todos esses serviços, porque ela funciona em cima de um balcão OTC. Então, quando você fala, né, por isso também não tem site, porque quando você fala com o atendente vai buscar nesses provedores de liquidez e falar: olha, estou com uma demanda de tanto. Quanto vocês fazem? Eu faço isso, eu faço aquilo outro, e a taxa mais baixa vai ser repassada ao nosso ao cliente interessado. Então, esses provedores de liquidez
vão ser as pessoas que estão provendo isso, e cada hora vai ser uma questão diferente. O que é mais padronizado e batido, assim, e que tem as taxas mais fixadas, são os empréstimos colateralizados, mas o resto ainda depende bastante dos provedores de liquidez, e é legal porque, né, você está num livre mercado. Então isso é importante de dizer que são pessoas, empresas, offshores, enfim, são estruturas que promovem isso, né? Creio eu que deva ter até minerador no meio, e são pessoas que promovem essa liquidez para esse novo mercado, né? É um novo mercado sendo construído, e eu acho isso um negócio muito interessante, por isso que nós mantemos essa parceria, e Felipe de consultoria, enfim, a gente está sempre em contato com eles. Tá? Não, só um detalhezinho também interessante, que eu acho mais interessante, né? Eu gostei muito da Sovereign porque quando eles vieram fazer contato comigo, já falei isso no outro episódio, eles não estarem sediados totalmente no Brasil, isso é extremamente importante, diferente de outros P2Ps que você vê aí, né? Então, eu dei muito valor a isso, acho Exato. interessante. E, enfim, e realmente a estratégia de você usar o SDT para se proteger do real hoje em dia, eu estava sendo um pouco conservador com isso, mas agora eu estou muito mais mente aberta. Eu já fazia isso, mas eu falo mais para o público amplo. Uhum. Tem feito muito mais sentido você ficar firme em USDT do que em real e usar esse tipo de serviço para resolver as suas demandas do que você ficar com real, porque você tem 6 meses de conta para pagar no cartão de crédito. Cara, 3, 6 meses no Brasil tá ficando, uma perda incalculável. Mas tá perdendo, né? Tá perdendo só pelo dólar, então tá valendo a pena pensar nessa forma, que a instabilidade atual tá grande. Próxima pergunta. Essa pergunta foi no meio de uma discussão, de um debate saudável, assim. Eu não tenho, entenda, eu não tenho pudor de ser confrontado e de confrontar, porque eu acho que assim a gente cresce, né? E aí o rapaz perguntou assim: queria conhecer o que o Hugo sugere na prática de setup de carteira, que seria melhor para eu poder aprender isso. E eu acho que vale a pena a gente trazer isso para o nosso público, não só minha visão, como a do Felipe também, sobre essa questão. O que você sugere nesse caso, Felipe? Cara, gestão de carteira para quê? Tinha algum detalhe só Bitcoin ou Exatamente por no aí. geral? Tá. Exatamente por aí. Essa necessidade de estabelecer esse critério e ver quais são as melhores opções. Foi bem geral isso. E esse é um ponto importante que você já levanta. Tá, beleza, vamos lá. Eu vou fazer um apanhado de aulas que a gente tem no Fold em 5 minutos e vou explicar mais ou menos o que é, tá? Eu tô dando um spoiler, mas enfim, não tão bem explicado, mas vamos lá. O que eu acho para gestão de carteira? A gestão de carteira você precisa ter necessariamente uma hardware wallet e você precisa também ter uma hot wallet. Você tem que ter as duas. Faz sentido que você tenha as duas. Para uma hardware wallet, a gente tem a OneKey, que é super interessante. Temos links de desconto se você quiser comprar. Se você quer uma outra opção, eu recomendo a Trezor também. É uma belíssima uma opção. Você faz a gestão de grande parte do seu dinheiro na hardware wallet, sempre usando passphrase. Gosto muito disso, é um recurso muito interessante. Você tem que ter uma hot wallet para você fazer movimentações mais rápidas, mais fáceis, de valores menores, e para você não ficar tendo que andar com uma hardware wallet. É super importante, tá? O que eu usaria de hot wallet, bem talvez, uma Exodus, porque ela é boa, apesar dela ser closed source. Uma que tem sido muito boa agora com a integração de USDT em rede Polygon é a Cake. Então a Cake Wallet ela tem Bitcoin, Monero e USDT em várias redes. São algumas opções, quem sabe talvez uma MetaMask se você precisar usar Ethereum e outras coisas da rede do Ethereum. Mas é importante que você faça dessa forma e
para finalizar, mais um spoilerzinho, para fins de privacidade, tenha sempre uma carteira do ladrão. Boa. Eu acho que eu ainda vou ser um pouco mais genérico que você, que é o seguinte: setup de carteira é aquela coisa, você precisa sentar antes e determinar o seu modelo de ameaça, né? Ou o que você busca de segurança em relação a isso. Então, cara, é a carteira que eu quero deixar os meus bitcoins que estão todos declarados e não sei o quê. Aí é um setup para isso. Esse setup, muito bem dito pelo Felipe, tem que envolver a carteira dita do ladrão, tem que envolver uma boa gestão das palavras, isso no geral, né? É a sua caixa forte, né? É onde você coloca as economias de longo prazo. Normalmente, sugiro que faça isso, ou seja, uma carteira só para Bitcoin. Uma só? Também não. É válido que você tenha mais de uma dessa. Porque se der um problema, se der não sei o quê, você tem duas, né? Essa caixa forte, ela não pode estar com 100% das tuas economias pensando em longo prazo. Tem que ter mais de uma. Não é tão difícil. O custo de fazer uma para o custo de fazer duas não é o dobro, né? Dependendo do modelo que você vai escolher, como você vai fazer a gravação, vai ser em metal e não sei o quê, não é o dobro você fazer duas, né? Porque os equipamentos você vai usar em comum, então vale a pena você ter duas, três, dependendo, né? Ter essa carteira do ladrão. Agora, você usa cripto no teu dia a dia? Eu uso para pagamento. Então, cara, você vai ter que ter a carteira no teu celular. Essa carteira vai ter grandes valores? Não, é a mesma coisa do que você anda na carteira de dinheiro, né? De papel moeda. Você não vai ter 5 mil reais para você sair andando na rua. Você não faz tudo isso de pagamento. É aquela coisa que você vai ter R$1.000, sei lá, 500, depende dos seus pagamentos do dia. Então essa é a sua carteira de uso diário. Outra coisa que eu gosto de fazer, né? Você faz a geração de seed por uma coisa, restaura essa carteira numa outra, para ver se as coisas estão todas compatíveis, faz uma transferência teste para ver se tudo funcionou, né? Outra coisa, separar carteiras. Eu tenho um SDT também. Cara, se o SDT que você olha a longo prazo, ele tem que ser uma outra carteira da que você usa para Bitcoin e para que você usa, por exemplo, seus dias a dia. Então é um outro setup, né? Também deve envolver uma questão de carteira do bandido, né? Especialmente se as pessoas sabem que você tem criptomoeda, mas isso é aquela coisa, é lá no setup. Cara, eu quero que as pessoas saibam, ou eu não me importo que as pessoas saibam que eu tenho criptomoeda, ou eu tenho um lastro em criptomoeda. O que é um lastro? É você entrar em corretora centralizada com KYC, onde o primeiro vazamento de dados, ou o primeiro ataque hacker que acontecer, as pessoas vão ter acesso aos seus dados. Então, vai ser sabido que você tem essas criptomoedas. Então, não tem como negar, né? A negabilidade plausível, você dizer assim, cara, eu usei tudo, não tá aqui, não sei o quê, com uma arma na cabeça, é muito mais difícil do que você falar, tenho, tá aqui, e tem um valor, olha, eu usei muito, entendeu? Aí existem setups de segurança que te dão essa negabilidade plausível de uso, né? Isso a gente ensina no nosso curso Fold, é uma coisa mais elaborada e tal, então não vale a pena a gente aprofundar aqui, porque é muito mais individualizado. Mas você tem como mostrar isso, né? Você tem como fazer essa negabilidade plausível. Então, são camadas de segurança que você adiciona, da mesma maneira que você deveria adicionar essas camadas de segurança no teu setup fiduciário. Com um agravante que no mundo cripto, você permite esse rastreamento de carteiras nas redes pseudo-anônimas, né? Então, assim, ainda é pior em termos de privacidade do que propriamente um banco, né? A não ser que fosse um vazamento de dados bancários, o que é um pouco mais complexo comparado a uma blockchain pública, né? Então,
fica essas questões assim, não existe um setup melhor. Por isso que é importante, em questões, até mesmo dos nossos alunos, que eventualmente eles façam uma consultoria individualizada, porque não dá para pensar em tudo sem conhecer a realidade daquela pessoa e poder sugerir coisas. O que ela vai adotar, né? Então, por exemplo, a pessoa que faz uma consultoria comigo e com o Felipe, a gente vai sugerir uma série de coisas, mais de uma, até para a segurança dela, saber, olha, você faz assim, 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 tem 3 opções aqui, tem 3 opções aqui, tem 3 opções aqui. Para quê? Para que a gente não saiba. Não é verdade, Felipe? Com certeza, tem que ser mesmo. É importante que a gente não saiba qual vai ser o escolhido dele no final das contas. Porque senão a gente vira um vetor de ataque. Né? Falar, como é que vocês fazem e tal, não sei o quê. Não tem. A gente não passa um definitivo para as pessoas. Então é importante que as pessoas tenham isso claro, porque cada um exige uma camada de segurança ou de prevenção voltada ao modelo de ameaça. É um pouco frustrante, né, para a pessoa pensar, né, que em geral elas querem a receita do bolo pronta. Usa seed signer com não sei o quê, né, qual que é aquela outra lá, Cold Card, né? Usa Cold Card com tal setup de metal, tá safe. Você usa aquele mesmo, usa o site tal para gerar a seed. Tá. Entendeu? Assim, virou um vetor de ataque. É complicado, porque assim, além... Exatamente, primeira coisa, né? Esse setup pronto, ele é um vetor de ataque porque... olha só, pra você ter ideia como é que isso vira um vetor de ataque. Eu e o Hugo, a gente não tá aqui para doxar ninguém, a gente não tá aqui para tentar, sei lá, de alguma forma correr atrás do povo porque faz uso dessa forma. Mas o cara, quando ele chega para mim falando, olha, eu tô com o meu pendrive com Tails, eu acabei de gerar a minha seed na Ian Coleman, eu sei de quem que é o curso que ele fez. Porque Exato, é sempre a mesma merda. Então, assim, é complicado, porque quando você dá esse debate pronto, eu sei quem é que tá dando, eu sei quem é que tá explicando, eu sei tudo que esse cara explica, até onde que ele explica, e tipo assim, fica uma coisa que no fim das contas tá todo mundo fazendo o quê? Esse grupinho todo grupinho faz Ian Coleman mais Tails no USB, só que ninguém tem noção nenhuma das outras coisas. E, cara, as pessoas, elas têm personalidades diferentes, elas têm realidades diferentes, isso muda muito. E a gente tem que avaliar essa situação. Porque, cara, a quantidade de gente que chega pra gente com realidades absurdamente fora do normal, que você assusta quando você ouve, é muita coisa, cara. Então, tipo assim, não tem como você chegar pro mesmo cara. São 2 pessoas com diferentes caminhadas de vida. Um cara mora na favela no Rio de Janeiro, outro cara ele tá morando em Dubai porque ele tem uma empresa super valorosa. Eu vou falar mesmo pro cara assim, não, faz lá um Ian Coleman, mas um Tails tá valendo. Cara, não é... E é um ponto, né, cara? Assim, é um vetor de ataque. O cara tem, sei lá, 10 mil pessoas num grupo do Telegram dele, do curso. Se isso vaza, eu sei que 10 mil pessoas fazem esse setup de segurança. A gente sabe que grandes cursos no Brasil fazem esse setup de segurança. Ou seja, se eu sou um ladrão especializado, eu vou chegar na casa do cara procurando pendrive. Eu vou chegar na casa do cara, metendo a arma na cara dele e falando, cadê o Tails? Entendeu? Entendeu qual é o ponto? Assim, você cria um vetor de ataque. Tá criado. Por isso que... Né? Assim, tá criado o vetor de ataque. Tá criado, assim. O OPSEC caiu. Não, é complicado demais. Então, assim, fica a dica aí, né? Só um detalhe que eu queria complementar aqui, né? Você até comentou, né? Mas eu queria reiterar, é o fato de você fazer um teste de, assim, evento catastrófico. Por exemplo, você criou uma carteira, você comprou uma Trezor, gerou a seed nela,
Criou o passphrase, colocou lá, sei lá, R$ 200 guardadinho lá. Imagina que você tenha perdido a Trezor. Você consegue recuperar essa seed mais essa passphrase em alguma outra carteira? Faz um teste. Você consegue recuperar isso em outra Trezor, se for o caso? Faz um teste. Não custa, tá? É interessante você avaliar esse tipo de coisa. Porque sempre acontece, dá uma merda, a pessoa não sabe nem recuperar a seed em outro lugar. Então, só um detalhe. Exato. Muito bem colocado também. É uma resposta mais longa, mas eu acho que vale, né? Uma pergunta que complementa essa, né? Fiquei interessado em entender melhor essas hardware wallets novas e os mecanismos adicionais de segurança. Sugere alguma coisa para eu estudar? Olha, eu sugiro o curso Fold, né? Que a gente já está falando, né? Tem o módulo do Marcelo falando da OneKey, a gente vai falar de outras questões também de hard wallet, e eu acho que vale a pena também essa questão do comparar, né? Comparativa. Ter mais de uma, ver como é que funciona mais que uma, até achar o setup que te deixa mais confortável, não só de uso, praticidade, mas principalmente das questões anteriores que eu falei, né? Do que é esse uso, né? Às vezes você pode ter uma carteira que você precisa plugar ela no teu computador do dia a dia para fazer pagamentos diários, e aquela outra que você tem de caixa forte, que você não quer que ela toque nunca nada conectado à internet. É uma opção também, né? Cara, o que eu sugeriria, temos, além, obviamente, dos episódios do Bloco Podcast, são todos acessíveis, né? Você pode ouvir todos eles. A gente tem também um artigo lá no Substack chamado Guia Completo para Autocustódia de Bitcoin para Iniciantes. É um texto, né, para quem prefere texto, sobre autocustódia, a importância da autocustódia. Estou começando com isso e tal. Vale a pena você dar uma olhada também, né? É só para não fique limitado. Sim. Eu vou falar uma coisa, cara. Eu gosto dessas coisas de autocustódia, mais por escrito. A não ser que você seja uma montagem de fato de uma carteira, né? O uso dela, que aí pode ser uma questão de vídeo, que eu acho também que desatualiza, porque os firmwares mudam, então você tem que. Esses são vídeos que estão sempre sendo atualizados pelas pessoas que produzem conteúdo desse tipo, então. São coisas que eu acho até válido que a gente passa, assim, olha, tem esse tutorial aqui do Dove mostrando essa carteira, tá bem recente, segue por aí, porque eu não acho que a gente muitas vezes precisa refazer esse conteúdo para mostrar as mesmas coisas quando tem gratuito na internet, né? Então são muitos detalhezinhos, mas essas coisas eu costumo gostar de escrito, sabe? Porque às vezes você começa a entender melhor isso. Então acho que vale essa sugestão. Para coisas mais técnicas, eu prefiro o escrito, né? Pois é. Uma pergunta aqui. Tem alguma VPN confiável, entre aspas, que pega endereço de servidor do Brasil? Essa coisa da questão do X e tudo, né? As pessoas estão... Cara, vamos lá. A VPN que eu super recomendo é a Mullvad, sempre falei dela. A Mullvad, ela é boa porque ela é baseada, acho que na Suécia, se eu não me engano, não é na Suíça, é na Suécia. Não sei, enfim, é um país bom de leis aí. Já teve caso de a polícia bater no escritório deles e eles não terem os logs lá por conta... Suécia. Desculpa. É Suécia, então, né? Tá, beleza. Por conta da forma como eles guardam os dados, é feito de forma proposital, que eles tenham apenas o necessário para fins da legislação, e nada disso é algo que possa comprometer o usuário. Por quê? Se você for se inscrever lá, você vai ver que não tem nome de usuário, não tem e-mail, não tem nada desse tipo, não tem nada pessoal seu, não tem senha.
Como assim? É muito doido, dá uma olhada lá. A grande questão é que, assim, eu acho ela muito boa, ela funciona, serve, ela tem vários tipos de proteção, tem, cara, é muito bom, super recomendo, não tive problema. Ela é paga, obviamente, é óbvio, você não vai usar VPN gratuita, esquece isso. Custa $5, 5 euros por mês, você paga com cripto, né? Eu gosto de pagar ou via Lightning ou via Monero. Então, assim, sensacional. Pois é. Eu não gosto da Fica a Proton, tá? sugestão, Só para constar. fica a sugestão desse serviço aí. Outra interessante, sobre SMS por e-mail temporário. Qual a aplicabilidade? Poderia recomendar algum post, matéria ou descrever de forma bem breve sobre o assunto? Vi um post recente no X, provavelmente da gente, algum canal que descreve como utilizá-los, visando privacidade conjuntamente com o VPN? Cara, eu acho que eu respondi essa pessoa no Sim, respondeu. privado, não, eu respondi no aberto, né? Uhum. Isso é uma boa pergunta. Eu não tenho material sobre isso escrito, porque eu acho que meio que foge um pouco do que, né, dos textos que a gente está escrevendo, porque os textos são mais para o rumo economia, Bitcoin e tudo mais. Mas a gente pode, quem sabe, fazer isso no futuro, né? Interessante. O que acontece? Vamos lá. A gente tem um serviço chamado SMS Pool, que permite com que você compre números de telefone. O que ele faz? Você, para cadastrar no WhatsApp, no Telegram, no Signal, no Discord, no Facebook, qualquer lugar, você pode usar o número de telefone como uma forma de verificação, uma forma de validação. O que o SMS Pool faz? Ele fornece para você um número de telefone que vai receber aquela mensagem de confirmação, né, de 2 fatores, para você criar a conta. Como é uma mensagem única, ele fornece esse número para você, fica lá o número aparecendo, você recebe a mensagem dentro do serviço deles, cria a conta, valida com esse número, né? E dá sequência. Por que isso é interessante? Porque você pode usar um número que não é seu, primeiramente. Segundamente, você pode criar usando um número que não é do Brasil, por exemplo. Então, a Muito gente bom. teve um problema algum tempo atrás, né, na ditadura, por conta de proibição de Telegram no Brasil. A proibição de Telegram no Brasil, todo mundo ficou na dúvida como que ela seria aplicada. E o pessoal do core da ditadura, muito inteligentemente, fez o quê? Bloqueou o telefone que era mais 55, que é o código de área do Brasil. O pessoal achou que eles iam bloquear só o aplicativo, ia tirar de App Store e tudo mais. Então, assim, arregaçou um monte de gente que ficou sem meios de conseguir utilizar porque o telefone era mais 55. Então, isso seria uma forma de subverter isso, né? Seria uma forma de resolver também esse tipo, né? Para quem vive, né, em países, né, nessa beira, assim, né? Então, assim, são opções. Você vai usar um e-mail temporário, porque alguns desses serviços, eles pedem para que você se cadastre usando e-mail, então é óbvio que você não vai usar um e-mail seu, visto que o número que você vai criar também é um número que não é seu. E você vai pagar isso com cripto, visto que eles aceitam, né? Monero aceita Bitcoin, aceita mais um tanto de trem lá. Você vai pagar isso com cripto para você manter o anonimato. Eu lembro que quando eu respondi essa pergunta lá no Twitter, eu falei para que a pessoa olhasse, e vou deixar aqui isso para vocês. A gente tem um vídeo lá no Cripto TV. O vídeo antes de usar não use uma corretora sem KYC antes de ver isso daqui, uma coisa assim. É tipo um guia de como você utiliza uma corretora sem KYC. Detalhe, eu não vou mostrar por A mais B como que você faz trade e usa futuros, não é isso. São critérios de privacidade que você tem que avaliar antes de usar uma corretora sem KYC. Porque se você vai usar uma corretora sem KYC
pela privacidade, né, pelo fato de não ter KYC, você tem que ter outros cuidados que às vezes a pessoa não pensa para manter essa privacidade. Então, eu acho que o roadmap que a gente usa nesse vídeo, ele se liga muito com essa pergunta aqui. SMS pool, e-mail temporário, VPN, etc. Lá explica tudo de forma que você consegue juntar essas ideias e ter um bom resultado com isso. Sim, aquela aula é bem interessante, mostrando tudo isso. Ela tem acesso gratuito, né? Então, a pessoa pode olhar, tem lá no grupo o link, ou pode fazer o cadastro no Hotmart e ver essa aula gratuita no nosso curso Fold. Então, fica da maneira que ela preferir, né? Essa aula é bem interessante. Acho que dá tempo da gente fazer essa última rapidinha antes de fazer a notícia. Vocês sabem me dizer se a Cake Wallet também seria uma boa opção para fazer swap para Monero? Cara, a Cake Wallet é uma belíssima opção, né? Eu até recomendei ela nesse episódio hoje. Ela aceita Bitcoin, aceita Monero, aceita USDT em diversas redes, e ela tem dentro dela a opção de você fazer swap, e mais facilmente ainda esse swap cai dentro de uma outra wallet que você já tem na Cake. Tem como cair em outro lugar? Claro que tem, mas você consegue fazer isso para dentro da própria Cake, né? A grande questão é o seguinte, o swap na Cake, ele funciona quase igual o swap na Sovereign Swap. Não é uma taxa fixa. Então, eu já paguei em swap na Cake 2, 3 e 5%. Como é que eu sei quanto que vai ser? Não sei. Na hora você abre e olha. Então, assim, porque depende da demanda do mercado. Eu acho isso honesto. Não, é honesto. É honesto. Porque a realidade do mercado é a variação. Sim. Entendeu? Não existe essa previsibilidade, igual as pessoas gostam, né? Da renda mensal fixa, sabe? E normalmente, né, a gente tem até aula disso, normalmente isso está oculto nas corretoras com KYC. Né? Eu gosto dessas coisas da Sovereign e esses serviços, por exemplo, da Cake, que é aberto. Olha, é tanto. Mas é caro. Tá, aí você vai lá, na corretora centralizada, faz as contas e vê que às vezes é 60%, 80% disso até mais caro, né? Saque. Né? Os caras vão lá e te fazem um swap de 1%. Mas o cara tá me cobrando 5%. Aí quando você vai ver o saque, você toma 10% na cabeça. Né? Cara, isso aconteceu uma vez, há muito tempo atrás, eu postei quando aconteceu, e eu falo que é o problema não só de corretoras, mas também de outros P2Ps que vendem aí no Brasil. O que acontece? O cara vira e fala, minha taxa é 3%. Aí beleza, o bobão vai lá comprar achando que ele tá pagando 3%. Só que o P2P mete uma cotação que é 5% acima, aí já deu 8%, e ele mete uma taxa de rede de saque fixa lá de R$20, sendo que a taxa de rede tá R$3. Então, tipo assim, você morreu em 10% tranquilamente só porque você não sabe fazer conta. Então, assim, você tem que ver o final, quanto que você bota na carteira, olhando a cotação da Coinbase, olhando a cotação no Google, entendeu? Então, por isso que eu falo bem da Sovereign, é porque eles são honestos quanto a isso. A cotação que eles usam é a cotação que está na internet. Qual que é? A cotação do Google, a cotação da Coinbase, CoinMarketCap. Você define na hora. Porque não tem como você mentir a cotação para os outros. Entendeu? Senão fica fácil. Exatamente. Então é válido levar isso em consideração. Vamos para a notícia? Cara, vamos. Deixa eu trocar minha telite. Vamos lá. Um negócio interessante até para a gente falar. A adoção das criptomoedas está repetindo a história da internet, revela estudo. Eu não sei se você já viu o gráfico, não sei se as pessoas que nos ouvem já viram o gráfico, né? A gente tem um gráfico de adoção da internet. Quando a internet foi criada, ninguém conhecia, e aí ela foi sendo adotada pelas pessoas, e hoje você não vive mais sem internet, né? E aí essa adoção ela foi crescendo, né? Se você for olhar, é meio que uma escala
logarítmica, né? Que ela vai subindo, 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 tipo assim, cada vez mais gente, né, vai entrando nela. E aí, se você for fazer um paralelo, né, a adoção de criptomoedas e o Bitcoin é o carro-chefe, é inegável, repete a mesma história, a mesma curva, uma curva, na verdade, muito próxima dessa que a gente teve com a adoção da internet. Qual que é a grande diferença? A gente já tem internet há muito mais anos do que temos o Bitcoin. O que isso implica? Sugere-se que a gente vá ter uma adoção de cripto no geral, o Bitcoin, obviamente, sendo a maior delas, tipo assim, tão absurda, igual é o caso da internet, que muito provavelmente o preço do Bitcoin vai, né, fazer jus a esse nível de adoção. E não só o preço do Bitcoin, mas também, sim, ferramentas descentralizadas, uso de rede, serviços como, por exemplo, da Sovereign Swap, que você vai usar para pagar boleto, usando, né, o SDT, igual eu falei, saia do real, né, não financia a ditadura. Então, assim, coisas do tipo, né? É uma boa perspectiva. Eu vou fazer o contraponto da discórdia. A adoção da internet foi medida através de pessoas que tinham computador em casa na época e efetivamente conectavam na internet e passaram a consumir conteúdos da internet, fazer compras na internet enfim, estar na internet. Me preocupa o que a gente está considerando como adoção de criptomoedas, porque eu não estou vendo pagamentos, uso, o final da cadeia, né? O uso monetário das criptomoedas. O que eu tenho visto é uma especulação, é dizer que ETF está aumentando a adoção, né? E são essas coisas que me preocupam, porque alguém ter ETF de Bitcoin é completamente diferente, como a gente tem episódio aqui falando disso. Então, talvez, dependendo do critério que se pense como adoção de criptomoedas, a gente esteja muito aquém de comparar exatamente o que é a internet, né? Que é um uso real, efetivo, pessoas comprando placa fax modem, né? Para quem não sabe, ouvindo aquele né? Para quem são mais novos não devem nem entender o que é isso, né? Ter que passar horas baixando o MP3, então complicado, diferente, então fica esta opção, essa observação que talvez a gente possa não estar nesse nível de adoção, porque a gente está falando de pessoas comprando, guardando para pensar em vender depois por mais dinheiro fiat. Não, eu acho que a adoção que ele fala aqui é isso, né? É a adoção das pessoas de alguma forma tomarem conhecimento, comprar e não necessariamente usar como moeda de troca, entendeu? Eu acho que é isso que ele quer dizer como adoção aqui. Mas assim, né? Não é ruim de tudo, mas eu entendo o seu contraponto, né? Acho que vale a ressalva, né? É importante a gente falar isso, que a gente precisa determinar de forma mais precisa o que seria essa adoção, ou pelo menos fazer subdivisões, né? De posse via ETF, como é essa posse, se há venda, uma subdivisão mostrando o uso efetivo na cadeia, locais que aceitam está maior, né? Enfim, eu acho que daria para estratificar melhor isso. Acho que é uma coisa que vale a pena ser mostrada, principalmente, assim, veja bem, não é uma crítica no sentido de, lá vem o cara, né, ser do contra, mas para a gente entender exatamente aonde precisa de maior atenção, né? Se tem muita gente segurando e não tem muita gente usando, por que não desse uso? Por que tentar entender disso? É só pelo potencial de valorização? Ou são escolhas com o pagamento? Ou são pessoas que não estão entendendo a importância da privacidade?
a importância de utilizar um dinheiro que não é controlado pelo Estado. Para nós, da parte educacional, até podemos tomar decisões melhor de onde mostrar e concentrar esforços educativos, né? Eu acho que isso é importante de... Né? Não é simplesmente um FUD ou eu sendo pessimista nesse sentido, é mais para mostrar que a gente precisa ter mais dados para concentrar melhor nossos esforços, né? Ou seria uma boa métrica de ter, se você for avaliar. Sim. Seria sensacional se a gente tivesse isso quantificado, né? Ou se alguém se dispor a fazer isso, né? Seria maravilhoso, porque a gente consegue saber, né? E é o feedback que a gente falou, né? Tanto das pessoas mandando perguntas pra gente, como também, esse caso, a nível, sei lá, mundial, ou pelo menos a nível de, sei lá, Brasil que seja, você ter essa avaliação, né? De, porra, onde que a gente tá nisso? Você negociou no último mês, no último ano, você usou cripto para pagar alguma coisa, você usou cripto para pagar um boleto, sabe? Tudo isso entraria na medida da adoção, entendeu? Transações entre carteiras fora de, notadamente, exchanges, né? Para a gente saber se o dinheiro está circulando, não só exchange fiat ou exchange swap, mas circulando entre pessoas, né, entre carteiras de destino final, é algo importante da gente ter essa noção. Mas é isso. Vamos terminando mais um episódio do Bloco Podcast. Aí você chegou até aqui, deixa o joinha. Manda esse episódio para quem acha que for útil, né? Assim, ter essas informações que a gente discutiu aqui. E é isso. Ficamos por aqui e tchau.